E rolou uma confusão ontem na saída da arbitragem. Nós temos o vídeo. Até o Casares chegou a citar. Ele falou, o auxiliar do Abel ficou dando risada e o assistente mandou o jogador de São Paulo ir para aquele lugar. Falou do Caleri também, né? Enfim, vamos acompanhar o vídeo com áudio e tudo, tá? Dessa confusão na saída da arbitragem do Morumbi. Aí os jogadores do São Paulo bem exaltados, aí bem na reta final do vídeo aparece o João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira, bem no último frame ali, no último segundo, ele dando uma risada. A gente está até tentando pegar melhor o frame, mas o árbitro do jogo, o Matheus Candançan... Uma discussão no boteco teria mais classe que isso, né? Eu vi ali o Caleri, o Wellington Rato, o Rafinha, o Belmonte, eu vi alguns personagens do São Paulo, atletas que não entraram em campo, mas estavam ali acompanhando o jogo, pilhado. Olha só, hein? Que treta é essa na saída da arbitragem, pilhado? É o que a gente estava falando, Pedro. Eu entendo completamente o time do São Paulo, completamente em reclamar da arbitragem. E eu entendo completamente o João Martins também. É o que eu falo. Eu não gosto de ficar criando mimimi em cima de briga, não. É rivalidade. O João Martins está achando ótimo ver lá os São Paulinos esperneando, gritando. E ele, como palmeirense, como um cara identificado agora com a torcida do Palmeiras, como um cara polêmico. Eles são polêmicos. Na grande maioria, cara, os portugueses são polêmicos. Eles são curto e grossos, eles são brucutu, eles não fogem de discussão. Agora, é do jogo o São Paulino tá revoltado, é do jogo a provocação do outro lado, e é por isso que a gente noticia tanto o Clássico. É por isso que uma semana antes do Clássico já tá todo mundo falando sobre o Clássico, é por isso que o Clássico mexe com o torcedor, é por isso que o torcedor começa a viver a expectativa de um Clássico 2 dias antes, começa a zoar o amigo, começa a vestir a camisa, quando ganha, veste a camisa, você vê camisa pra tudo que é lado, porque tem a rivalidade. Eu acho que até o momento que não tiver agressão, pancadaria, aí eu nunca vou ser a favor. Agora, zoeira, provocação, grito, reclamação, eu gosto. É a cara de Clássico. Senão vai começar a ser um jogo sem expressão. E essa rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, ela só está crescendo. Por quê? Porque o Palmeiras que ganha tudo, esse Palmeiras ganha tudo. Foi o que eu falei do Abel Ferreira aqui. Para mim, tem um excesso de perseguição ao cara, porque ele chegou ganhando tudo. Eu acho. Agora, é um Palmeiras que vem sendo freguês do São Paulo. Isso aumenta a rivalidade. O time que ganha tudo, que ganha de todo mundo, chega no São Paulo e para. Que foi o que aconteceu nas 2 últimas Copas do Brasil, que foi o que aconteceu na final da Supercopa. Então, isso tudo aumenta essa rivalidade. O próprio Abel falou na coletiva antes do jogo que o São Paulo tem sido um incômodo para o Palmeiras, que o Palmeiras não está conseguindo ter um retrospecto positivo contra o São Paulo. E isso tudo aumenta essa rivalidade, ainda vem o árbitro e o VAR fazerem esse papelão, que até o ceguinho aí, torcedor do Flamengo, falou que sem enxergar ele expulsaria o Richard Rios. E aí, essa arbitragem horrorosa num jogo que já gerou tanta rivalidade, eu acho que era meio óbvio que ia gerar isso aí, mas eu acho que é do jogo. É do jogo, o São Paulo tá esbravejando, e é do jogo também, não é do jogo que o João Martins fez, tá? Que aí a gente criticou muito da última vez, que ele disse que não interessava para o sistema o Palmeiras ser bicampeão, sendo que o Palmeiras foi bicampeão, né? Caberia até alguém perguntar para ele depois do Campeonato Brasileiro: vem cá, João Martins, e aquela sua alegação que não interessava ao sistema que o Palmeiras fosse bicampeão? Ele foi bicampeão. Ali não, ali ele estava totalmente errado. Agora, debochar quando é xingado, eu sou o primeiro. Se alguém vem me xingar, eu dou sorrisinho, mando beijinho e tudo. Você não é obrigado a ouvir xingamento também, virar as costas e sair. Aí é do jogo. Break na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o bate-pronto para você. Ó,
Nós temos aqui a súmula do árbitro do jogo, Matheus Delgado Candançan. Ele chega a citar os representantes do São Paulo, Carlos Belmonte, Júlio Casares, Scaleri, Wellington Rato, Rafinha, e ele adicionou na súmula que recebeu ofensas desses dois atletas não relacionados, o Rafinha e o Wellington Rato. De acordo com o juiz, o Rafinha disparou: vai tomar no... Como dar um pênalti desse, safado? Você nunca mais vai apitar aqui. Já o Rato disparou: safado, vai tomar no, filho da... Enfim, e... rapaz. Boca suja, né? Suja. O cara tá muito nervoso. A súmula da arbitragem relatando aí esse incidente na saída, né, da equipe de arbitragem do gramado do estádio do Morumbi. E ainda teve Flávio Prado, José Manuel de Barros... Ele citou o jogador, mas os dirigentes também, né? Citou. Na súmula. Presidente, o Belmonte, presidente Casares. E até sobre isso... Não para por aí. E parece que estão saindo fatos novos a cada momento. O Palmeiras acabou de divulgar a nota oficial, a gente já vai passar aqui no programa. Mas antes, ontem também rolou isso aqui. O Palmeiras não realizou a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, porque, segundo o Palmeiras, o São Paulo não cedeu a sala de entrevistas coletivas do estádio do Morumbi. Palmeiras não fez a coletiva porque o São Paulo não cedeu o espaço. Essa é a alegação do Palmeiras. E que o São Paulo não cedeu nenhum outro espaço, enfim, essa é a alegação do Palmeiras. Nós temos a nota do Verdão, aí depois a gente passa a nota do São Paulo. A gente vai passar aqui as duas versões. Tá aí, o Palmeiras, nota oficial. Fomos informados pelo São Paulo somente após o jogo deste domingo que não haveria sala para a realização da entrevista do técnico Abel Ferreira. O backdrop com os patrocinadores do clube já estava, inclusive, instalado na sala de coletivas do Morumbi. Como o mandante não nos ofereceu nenhuma alternativa, nem mesmo a área da zona mista, a coletiva do técnico teve de ser cancelada. O argumento usado pelo São Paulo, reciprocidade, não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando mandante, sempre oferece um espaço para a entrevista do treinador adversário. Relatamos o ato de hostilidade à Federação Paulista de Futebol e esperamos que providências sejam tomadas. Essa é a versão do Palmeiras. O São Paulo também se pronunciou sobre o ocorrido, a não realização da entrevista coletiva do Abel Ferreira. O São Paulo emitiu nota comunicando o seguinte: a nota do São Paulo que disse que o Palmeiras cedeu um espaço que não era apropriado para a entrevista. E tá aí, ó, agora sim na tela. Esclarecimento do São Paulo, ó, abre aspas. O São Paulo Futebol Clube esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do Morumbi para a realização das entrevistas à Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante. Aí, aquilo que eu estava comentando. Vale ressaltar que, na última partida disputada no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas, que dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores. Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem o sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos. Então, Palmeiras não realizou a entrevista coletiva, deu a sua alegação, São Paulo rebateu. Pilhado, e essa treta aí, né, acaba virando o clássico da sala de coletiva, Pilhado. Pedrinho, antes de falar dessa treta, eu queria falar só do que você disse ali da súmula, né, que passou meio batido, que aí o árbitro vira um ser angelical. Tadinho. Tá lá na súmula que o Rafinha me chamou de safado. Tá na súmula que eu esqueci qual é, o Wellington Rato me chamou de safado. O negócio é o seguinte: se a Federação Paulista for punir, que a gente sabe que federações, CBF, eles são um leão, né? Leões para punir jogador e gatinho para punir árbitro. Se forem punir Rafinha e Wellington Rato, eles têm a obrigação de punir o árbitro e o VAR. Porque aí, o jogador é prejudicado, o cara treina, o cara é xingado na rua, o cara é pressionado, o cara é xingado na rede social, o cara tem todo um trabalho, chega num clássico, ele é prejudicado.
O árbitro quer botar o quê na súmula? Oi, moço, desculpa estar reclamando com você. A sua arbitragem foi muito boba, tá? Aí tá de sacanagem. É óbvio que o jogador vai reagir. É óbvio que o jogador vai ficar revoltado de ver lá nos lances que ele foi prejudicado e ele vai desabafar, porque depois é o jogador que perde o emprego, é o jogador que é xingado nas redes sociais, é o jogador que é xingado na rua, que não pode sair com a esposa dele porque não ganhou o clássico, porque tá mal posicionado. Então, sem esse negocinho também do árbitro querer ser um ser angelical, porque ele sabe muito bem também, eu sei que muitos vão me criticar, sei inclusive da mesa que eu penso diferente da maioria. Agora, o árbitro, quando ele vira árbitro de futebol, ele já sabe que ele vai ser muito xingado. Se ele fizer bosta como fez dessa vez, aí é óbvio que ele vai ser criticado, porque o que me irrita é isso. Eu quero ver se a federação vai punir o Rafinha e o Wellington Rato e não vai punir o árbitro e o VAR. Se punir todo mundo, valeu. Então, é do jogo, não pode xingar, mas também não pode prejudicar o time. Agora, querer também que o jogador tenha sangue de barata, eu não vou querer. Eu acho que o jogador tem todo o direito de reclamar se o árbitro faz um papelão como fez, de prejudicar o time. Então, só para deixar claro, que aí botar tudo na súmula, com o árbitro não acontece nada e o jogador é punido. Eu sou muito contra isso e sempre fui. Para mim, o árbitro tem que ser punido. Eu até, várias vezes, a galera na mesa falou, tá bom, mas então não vai ter árbitro. Ok, mas então que não tenha árbitro, mas que todos sejam punidos quando errem. Sobre essa polêmica do Casares, do Abel Ferreira, eu acho que tá todo mundo errado. Na Arena Palmeiras, erraram feio, mas o São Paulo teve a hombridade de dar a entrevista coletiva, mesmo sem a estrutura necessária. Então eu acho que o Abel deveria ter feito a mesma coisa. É aquilo, eu defendi o Abel, quando o Casares falou, quando o Casares atacou, o Abel não tem nada a ver com a arbitragem. Agora, o Abel não dá entrevista coletiva para o São Paulo. Ele não dá entrevista coletiva para agradar o Casares, para agradar os dirigentes do São Paulo. Ele dá entrevista coletiva para o torcedor do Palmeiras. Ele dá entrevista coletiva em respeito à imprensa, que tem um trabalho a ser feito para passar informação para as pessoas. Ele dá entrevista coletiva para os torcedores de outros clubes que queiram saber a opinião do Abel Ferreira. Então, dessa vez, eu acho que foi mal. Se o São Paulo fez na Arena Palmeiras de uma forma sem estrutura, como eles estão dizendo, eu acho que o Abel deveria sim ter ido, ter reclamado. Ele poderia ter ido e reclamado. Não me deram a estrutura aqui necessária, não estou concordando com essa decisão aí do São Paulo. Agora, deixar de dar entrevista, para mim, errou também. Então, errou. Palmeiras, quando não deu a estrutura lá. São Paulo, quando não deu a estrutura no Morumbi. E o Abel Ferreira, quando não falou. Eu acho que está todo mundo errado. Porque aí não é um desrespeito entre clubes que acontece quando tem a rivalidade. É um desrespeito com os torcedores e com a imprensa, que não tem nada a ver com essa rivalidade aí que só tem crescido entre Palmeiras e São Paulo. E nós temos o vídeo do Abel Ferreira deixando o Morumbi e sendo questionado pelos jornalistas. Vai falar alguma coisa, algum pronunciamento? E o Abel Ferreira, não nos deixaram falar. Nós temos o vídeo. Um posicionamento sobre o Palmeiras não fala hoje? Tem a ver que não nos deixaram falar. Um posicionamento... Aí, o vídeo bem curtinho. É o vídeo bem curtinho, o Abel Ferreira ali questionado por um colega, né? Vai ter algum posicionamento? Aí ele fala, não nos deixaram falar e sai do estádio, vai embora do estádio. E essa confusão, hein, Bruno Prado? Até na entrevista coletiva, São Paulo e Palmeiras não conseguem se acertar para fazer uma entrevista. Eu acho até que Morumbi e a Arena do Palmeiras deveriam ter, não sei, 2 espaços, né? 2 salas. Acho que todos os estádios deveriam ter 2 salas, até para evitar essa confusão. Ou fazer igual a Conmebol faz na Libertadores, né? Primeiro fala um clube, tem 15 minutos para falar, depois fala o outro, tem uma organização. Enfim, ou basta a organização dos 2 clubes, que aí não precisaria de nada disso. Fala, Bruno. Não tem muito o que dizer. Um circo. Só, resumindo, um circo. Gostam de circo, tem circo. É isso. Flávio Prado, José Manuel de Barros, até a entrevista coletiva virou polêmica e virou motivo de briga entre São Paulo e Palmeiras. Bom, primeiro, essa reação dos jogadores tem que ser punida, sim. E o árbitro também. Da súmula, você está falando da súmula, tá? Beleza. Beleza absoluta, senão, com relação...
deixa eu ver, eu às vezes a memória falha um pouquinho. Pedro, você que cobre o Palmeiras e tal, há uns 3, 4 meses, não havia beijinhos e abracinhos entre a Leila e o Júlio Casares, um empresta o campo pro outro, aqui agora sim vocês vão ver a solidariedade, o futebol e tal. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Claro que é um baita círculo. O Abel Ferreira, inclusive, deve ter ficado chateado de não dar entrevista coletiva. Ele se eu adora. fosse ele, eu estaria felicíssimo. Ia dar graças a Deus. Mas ele está felicíssimo. Com certeza. Ele está felicíssimo. Ele está dizendo, não me deixaram falar como se ele lamentasse. Está adorando, lógico. Ele detesta dar entrevista coletiva. Com toda razão. Se eu fosse aliás, a maioria... eu sou obrigado aí, tá bom. Então eu também acho isso. Eu também não gostaria de dar, não. Uma das coisas que o Guardiola fala que tem que dar, o que o Klopp fala que ele vai parar, porque ele tem que dar 2, 3 entrevistas por semana. Ele fala isso aí, coloca isso como uma das coisas ruins. Então eu só queria saber, né? Aqueles amores, aquilo era falsidade, agora que eles estão fazendo tipo, o que aconteceu? Por que o Palmeiras não teria deixado o São Paulo dar coletiva lá e agora o São Paulo virou aqui igual? Entra aí, né? Digita aí na sua rede social, digita na lupinha. Júlio Casares e Leila Pereira, vocês vão ver, tem um monte de fotos deles. É um casal maravilhoso. O que será que aconteceu? Caio Paulista foi a razão? São Paulo utilizou o estádio do Palmeiras utilizou o estádio do São Paulo. Não, e disseram que acabou, o futebol brasileiro precisa disso. Eles estão juntos na Libra também. Isso, falaram também disso. Estão juntos. Nota-se que a Libra caminhou bem, né? Depois de deve... Só uma notícia, tá dentro disso aí de punição que o Coquinho mandou pra gente, é do Corinthians, mas tem a ver com o jogo de ontem. Porque o TJD, que é o Tribunal da Federação Paulista, que ele denunciou, né? Ele vai julgar o Rubão, né, o Rubão, diretor do Corinthians, e o Fabinho Soldado, que é o executivo, por reclamações contra o árbitro mesmo de ontem, né, o Matheus Candançan, no jogo com a Ponte Preta. Ele relatou na súmula, né, com algumas reclamações mais fortes dos dois, do Rubão e do Fabinho. Aqui até tem o que está na súmula. Ó. Informo que no intervalo do jogo, ao nos dirigirmos para o nosso vestiário, fomos abordados na zona mista pelo senhor Fábio de Jesus, que é o Fabinho, que proferiu as seguintes palavras: você está inventando, não foi falta, aqui é sério, aqui é sério. Informo que estarmos dentro do nosso vestiário, o senhor Rubens Gomes abriu a porta e proferiu as seguintes palavras: você está de sacanagem, apita direito, não foi falta. E o Fabinho também é citado por uma reclamação no fim do jogo sobre a postura da arbitragem com o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians. Então o Rubão e o Fabinho, citados na súmula do mesmo árbitro que apitou ontem, eles serão julgados no Tribunal da Federação Paulista. E só para pontuar... Tem uns caras que... Esse rapaz aí, ele até tem alguma virtude, ele é novinho, tem 25 anos, esse tipo de coisa até é grosseria, ridículo, mas é Brasil, né? Assim que funciona, até está servindo de aprendizado para ele. Mas lembra que os caras falam que tem goleiro que chama gol? Ele chama confusão, né? Talvez porque ele ser ruim, novo, né? Os caras querem meio que intimidar o cara. Então, e aí a coisa fica nesse rolo todo aí que a gente tá vendo. Mas já teve esse caso aí, vai ter um monte de gente na súmula também, no jogo de ontem, né? Aliás, e tem que ir pra súmula mesmo, e os jogadores, o TJD precisa jogar isso. Por que os jogadores que estavam jogando, eles estavam lá? O Rafinha e o Rato não jogaram. Não tinha nada que tá lá. O Caleri estava lá. O Caleri também não jogou, estava suspenso. Se tivesse na súmula, ele poderia ter expulso, né? Pós-jogo. Fala, Pilhado. Não, só pra falar pro Flávio, ele chama confusão porque ele é ruim. Se ele fosse bom, ele não ia chamar confusão, ué. Ele chama confusão porque ele é ruim, porque ele marca o que ele não tem que marcar. E outra, as do São Paulo ainda foram mais agressivas. O que o Bruno leu aí, gente, não tem desrespeito nenhum. Nenhum. O Rubão falou, você tá de sacanagem, vamos apitar direito. O que isso tem de desrespeito? O cara tá cobrando que ele apite direito. O Fabinho Soldado também não falou palavrão nenhum, pelo que o Bruninho leu aí. Agora, o do São Paulo, falaram safado, vai tomar naquele lugar, aí tem que ser punido. Mas se o árbitro for, se o árbitro não for, se o VAR não for e os jogadores forem, aí continua sendo para mim a vergonha que são as federações, a vergonha que é a CBF, porque o cara que gera o descontrole no jogador não é punido e o jogador que se descontrola é punido. Aí não. Agora, do Corinthians, nem tem que ser punido, porque não teve palavrão nenhum, não teve ofensa pessoal nenhuma, questionaram a arbitragem dele. Agora, quando diz que ele chama confusão, novo ou não, ele chama confusão porque ele é ruim.
porque ele não tem personalidade, porque ele apita mal. E aí vai chamar confusão. Se ele fosse um baita árbitro, se ele fosse o árbitro da final da Copa do Mundo, ele não ia chamar tanta atenção do lado negativo. Eu acho que se o árbitro da final da Copa do Mundo vier aqui, vai acontecer muito disso com ele. Porque aqui é muito varziano. O futebol brasileiro, acima de qualquer coisa, é varziano. Acima de qualquer coisa. Todo brasileiro é varziano. Então é mais fácil o Candançã ir lá apitar com a final da Copa do Mundo do que o árbitro vir aqui e ser tratado da maneira que tem que ser tratado. Aqui eles não abrem mão de serem varzianos. O futebol brasileiro começou na várzea e lá continua. Ó, e por falar em dirigente, súmula, polêmica, a gente acabou de receber imagens de ontem do diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, se dirigindo ao Abel Ferreira, hein? Tem polêmica, Palmeiras divulgou nota. Daqui a pouquinho essa imagem exclusiva e a nota do Palmeiras.